Oi, pessoal, eu tô aqui com o Pedro Fala pessoal, tudo bem? e a gente acabou de fazer o homestaging nesse apartamento dele aqui e ele tem a escola de imóveis. Eu falei, Pedro, não dá pra gente finalizar, a gente já fez um vídeo de tour aqui pra vocês, sem uma conversa contando um pouquinho do que você faz, os investimentos em imóveis, que é um mercado bem interessante. Então, se apresenta, conta um pouquinho do que você faz aqui pro pessoal. Meu nome é Pedro Câmara, eu sou investidor imobiliário também, fundador da Escola de Imóveis, que é o @Escola de Imóveis para quem não me segue, onde eu explico como que eu faço na prática para comprar apartamentos como esse aqui para locação, tá? Então, a minha tese de investimento principal, minha e da minha esposa, a gente está comprando aí alguns apartamentos para locação para nossa aposentadoria, né? Então, já falei para a Chay, eu tenho 34 anos e a minha meta aqui, junto com a minha esposa, a gente ter aí uns 15 apartamentos até os 40 anos para gerar a nossa renda passiva aí para nossa futura aposentadoria. Conta como é que foi o seu primeiro apartamento que você comprou para locação? Como é que surgiu essa ideia de começar a alugar tão cedo, né? Boa. Na verdade, o primeiro apartamento eu comprei em 2010, quando eu tinha 20 anos de idade. Então a gente tá falando Foi aí. muito cedo, né? Com 20 anos você já Foi. comprar o primeiro apartamento com a mentalidade de investir, né? Exato, né? Então, dando um passo atrás aí, eu trabalho desde os 14, 15 anos. Com 15 anos eu já tinha um CNPJ. Você já tinha CNPJ? Eu prestava serviço de web design. Com 14 anos eu fiz estágio numa agência de publicidade para fazer site. Então, nessa época eu já juntei uma grana e aí com 20 anos de idade, quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu já conseguia, obviamente, né, já trabalhava também, tinha renda comprovada e eu comprei lá o primeiro apartamento, mas ele não foi para locação. Naquela época foi uma compra e uma revenda. E aí, né, avançando aí um pouco a vida, em 2018, bem perto aqui desse apartamento que a gente está em São Paulo, foi de fato o meu primeiro apartamento para renda aqui em São Paulo. A mesma estratégia desse aqui, óbvio que não ficou tão bonito como esse aqui, mas com o objetivo de deixar ele mobiliado, decorado por uma locação. Então, Pedro, então você comprou aquele e aí passou um tempo, né? Quase 8 anos depois, e aí você comprou um segundo imóvel. Como é que foi essa compra, assim? Você juntou dinheiro, pagou à vista, comprou parcelado? O que você olhou no imóvel em questão de valorização? E se você já estava com a ideia realmente da locação? Então, foram 8 anos, né? Na verdade, eu vendi aquele que eu comprei em 2010 e 2015. Então, na prática, foram uns 3 anos entre a venda daquele e a Mas compra do outro. você estava com ele alugado ou você morava nele? Eu comprei ele na planta, né? Então ele acabou ficando pronto lá por 2000, final de 2013, comecinho de 14, atrasou um pouco a obra daquele. E aí depois eu acabei me mudando para São Paulo. Esse apartamento era em Porto Alegre, então ele foi financiado também lá com 20 anos de idade. E óbvio, tanto esse apartamento aqui que a gente está gravando o vídeo, quanto os outros 4 que eu tenho, são todos financiados. Eu tenho 5 financiamentos, tá? Ao E mesmo você tempo. consegue ter 5 financiamentos no seu nome? Isso é sei lá, um erro muito comum, que a galera acha que só pode ter um financiamento, mas não existe uma regra no Brasil, tá? Enquanto a sua renda permitir, obviamente o banco vai avaliar, você pode pegar vários financiamentos. E claro que esse apartamento de 2018, eu já coloco a renda dele no imposto de renda. E o que eu gero de locação é bem maior do que o custo da parcela do financiamento. Então eu pago toda a parcela, daria para pagar quase duas parcelas com uma locação tradicional, e essa renda bruta aumenta no meu imposto de renda. Que interessante. Isso eu também não sabia. Que interessante. Então, a nossa estratégia, né, para a gente conseguir comprar mais apartamentos, a gente nos últimos 5 anos está comprando um por ano, tá? Não é um por ano à vista, né? É um por ano financiado. Então, às vezes na planta, demora 2 anos e meio para ficar pronto, você vai pagando ali as parcelas. Então, existem várias formas, né, para você conseguir ir comprando sem necessariamente você precisar juntar ali 300, 400 mil reais para comprar à vista, porque isso demora muito tempo. Então, basicamente, pelo que eu estou entendendo aqui do que você está trazendo, você precisa ter um dinheiro para investir durante a construção, porque ele não está te rendendo, mas depois que termina aquela obra, 2, 3 anos depois, ele entra para locação e o próprio apartamento se paga. E aí, com isso, você consegue comprar outros imóveis, porque essa locação abate daquele financiamento que você pegou. Então, isso é uma estratégia e o próprio imóvel vai ser pagando.
Exatamente, ó, vamos pegar os números desse apartamento aqui que a gente está gravando. Então, ele é um apartamento que no contrato de compra e venda foi 236 mil por 25 metros quadrados. Ao longo da obra teve... Isso é São Paulo, tá, gente? É, Porque São Paulo, fala tá? 25 metros quadrados, 36. 236. No começo, No né? começo, e aí depois teve juros de obra da Caixa, INCC, ITBI, registro, imposto, enfim. Ele acabou ficando ali na casa de 280 mais ou menos, só que a gente financiou 210, tá? Então vamos falar que o meu desembolso em 2 anos, mais ou menos, foi uns 70 mil reais, mais esses 50 mil que a gente gastou, obviamente, para deixar ele bonitão assim, para alugar. E a minha expectativa... Também pode ser parcelado, né? Na verdade, metade desses 50 mil aqui foi no cartão de crédito. Ainda ganhou milhas para poder viajar. Ganhei. Agora a gente vai viajar pro Peru também, já tô gastando um pouco das milhas. Mas eu espero alugar ele na locação tradicional, tá, pessoal? Na casa de 2.700, tá? E aí a pessoa ainda vai pagar o condomínio IPTU. Então ele deve me dar aí um retorno na casa de 10% ao ano, se vamos fazer uma conta bruta aqui, do yield, mais a valorização do imóvel. Esse imóvel, lindo como ele está aqui, eu não venderia ele por 280 mil nem a pau. A gente tem que pensar em longo prazo, né? E quando você fala de locação, muitas vezes você acaba alugando bem abaixo do que às vezes um rendimento um pouco mais seguro. Só que tem o que o Pedro falou, que é a valorização do imóvel. Saber escolher um imóvel numa região que tem tendência a valorizar. E aí você ganha muito mais também na valorização daquele imóvel. E aí a gente conversou bastante aqui, né? Quem segue aqui no canal sabe que eu falo muito de imóveis usados, imóveis mais antigos, que eu gosto bastante desse nicho. Mas o imóvel antigo ele não valoriza como um imóvel novo. Então, se você compra um imóvel mais antigo, a valorização dele é muito menor, ou às vezes vai depreciando, dependendo da idade que o prédio já tem, né? Então tem que levar em consideração esse fator também da valorização. Senão você fala, vou ter esforço, melhor deixar no fundo imobiliário. Eu só vou contrapor aqui porque eu ganho mais do que fundo imobiliário e renda fixa nesses imóveis, né? E aí, claro, aplicando todas as estratégias de escolha do imóvel, de decoração, de homestage, de alavancagem, enfim, tem uma série de estratégias para você conseguir fazer ali o investimento e ganhar da renda fixa com uma certa facilidade, tá? Mas isso é verdade, os imóveis mais novos, tipo esse aqui, eles tendem, né, nos próximos 10 anos, depois que ele ficou pronto, a ter uma valorização acima da inflação, né? Quando você pega um imóvel de 30, 40, 50 anos, normalmente ele vai estar corrigindo ali até um pouquinho abaixo ou a inflação, né? Então, ele não tem tanto esse salto de valorização quanto esses imóveis mais novos. E você acredita numa bolha imobiliária por conta desses vários apartamentos, né, estúdios? Porque hoje a gente vê, principalmente em São Paulo, eu acredito que grandes cidades também estão replicando isso. A gente tem muito apartamento, né? Por exemplo, esse aqui é de um quarto, são 25 metros quadrados, tem um quarto. Aliás, muito bem distribuídos. Mas você acredita que vai ter uma bolha ou que vai... Como é que você vê essa visão a longo prazo desses apartamentos menores, que são os apartamentos que rendem mais? Legal. A gente precisa entender por que está se construindo tanto apartamento pequeno, né? Então vamos pensar assim, Pedro, lançou muito apartamento pequeno em São Paulo. Mas e se tivesse lançado de 2 dormitórios? As pessoas teriam capacidade de alugar e comprar? Então, por que se está lançando? Por que os apartamentos diminuíram de tamanho, até os de 2 dormitórios? Porque, obviamente, a renda, né, o potencial de compra da população não acompanha, né, a valorização que teve nos últimos 20 anos do mercado imobiliário, e também a necessidade. Então, eu tenho 34 anos e não tenho filho. A necessidade que eu tenho de imóvel hoje é diferente de um casal de 34 anos, 30 anos atrás, que provavelmente já tinha 2 ou 3 filhos, né? Então, as famílias estão diminuindo, as pessoas estão morando, mais pessoas estão morando sozinhas, né? Então, obviamente que o fato de ter lançado apartamentos menores, ele está, obviamente, acompanhando
o que as pessoas estão dispostas a pagar. E tem mais um público-alvo que pega esses apartamentos pequenos, que são um público de divorciados, né? Eu tenho alguns clientes que divorciam, a mulher fica com a casa, com o apartamento grande, e o marido vai morar no estúdio. Então, e o divórcio, gente, querendo ou não, tá cada vez crescendo mais. E então, muitas vezes o apartamento estúdio é um apartamento para um recém-casado, ou é um apartamento de entrada num bairro melhor, né? A pessoa quer morar, por exemplo, em Moema, em São Paulo, que é um bairro nobre, não tem condições de comprar um apartamento maior. Então, ela compra um estúdio e depois ela vai, né, buscando ali uma oportunidade também de ter um apartamento maior. E eu acho que, para complementar um pouco dessa minha pergunta que eu fiz, hoje, eu acho que diferente de uns 10 anos atrás, as pessoas fazem mais pesquisa. A gente tem um pouco mais de facilidade a números e dados. Então, eu, Chay, não acredito que vá ter uma bolha exatamente por isso. Porque ninguém quer perder dinheiro. Então, a pessoa não vai ficar lançando à toa sem demanda. E quando a gente pensa em planejamento urbano, você tem que pensar em 5 anos. Então, até você comprar aquele terreno, desenvolver o projeto, aprovar na prefeitura, pegar toda a documentação, vender, começar a construir e entregar, é algo em torno de 5 anos. Então, tem esse planejamento e por isso existem as pesquisas. Então, tem muito imóvel? Tem. Tem alguns que ficam encalhados? Vão ter. Mas tem erros de projeto, tem alguma coisa desse tipo. Mas, assim, ter uma bolha grande, não. E, então, é só para também alinhar um pouco do que o Pedro trouxe aqui pra gente. Então, assim, eu acredito que existem muitas oportunidades no mercado imobiliário. Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Vim do design de interiores e quando eu comecei a entender um pouquinho mais desse universo, eu falei, como é que eu não soube disso antes? E como os profissionais de arquitetura e design não estão inseridos dentro desse mercado, pensando na cidade, pensando nessa forma de mostrar, apresentar melhor os imóveis. E aí foi por isso que eu fui me especializando cada vez mais no homestage, me tornando hoje uma referência aí nessa área. E eu acho que a gente tem muitas possibilidades, porque viver só com a aposentadoria não dá. Então, a gente está escutando aí várias coisas da aposentadoria e as pessoas estão vivendo muito mais, né? As pessoas querem muito mais vida. Então, é importante investir e eu gosto muito do investimento em imóveis, só que tem que investir de forma certa, segura. Por isso que o Pedro está aqui. Sigam ele lá para mais dicas e orientações de como investir e criar seu patrimônio. E para potencializar a venda e a locação, tem o homestaging e a gente tem várias dicas aqui no canal, lá no Instagram também. Pedro, obrigada pela conversa. Se vocês não viram o tour que a gente fez por aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E obrigada. E depois a gente vem contar como é que foi o resultado aqui, né, da locação. Show, em breve a gente vai ter novidades. Valeu. Até mais, gente.